Antes de elevarmos nossa voz em oração, é importante aquietar o coração e deixar que a palavra de Deus fale primeiro conosco. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas, milagres imediatos e saídas instantâneas, mas esquecemos que a verdadeira força nasce quando paramos para ouvir a voz do Senhor. É nesse silêncio reverente que Ele nos ensina, molda e fortalece. As histórias que mais marcam nossa fé nem sempre são as de grandes vitórias visíveis aos olhos humanos, mas aquelas em que homens e mulheres comuns enfrentaram situações impossíveis, armados apenas da confiança em Deus. Essas narrativas não brilham por glória terrena, mas pela chama de uma fé que não se curva diante da pressão. Entre os tesouros da Escritura, há um relato que atravessa gerações e continua a ecoar com poder e esperança. A história de 3 jovens hebreus que escolheram permanecer fiéis a Deus, mesmo quando tudo conspirava contra eles. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram heróis por possuírem força própria, mas porque decidiram que sua fidelidade pertencia somente ao Senhor, custasse o que custasse. Eles viveram em tempos de exílio, quando Jerusalém havia sido conquistada pela Babilônia, e foram levados para uma terra estrangeira. Mesmo em cativeiro, a mão de Deus repousava sobre eles, e logo se destacaram, sendo chamados para servir no palácio do poderoso rei Nabucodonosor. Aos olhos humanos, aquilo poderia ser visto como sorte ou acaso, mas na verdade era a providência divina preparando o cenário para um testemunho eterno. Essa história não é apenas sobre eles, é sobre mim e você. É sobre cada cristão que em algum momento terá que decidir entre se curvar diante das pressões do mundo ou permanecer firme diante do Deus vivo. Se esta mensagem já falou com o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, fortalece a minha fé. Com o tempo, a vida daqueles jovens parecia estável no palácio. Tinham respeito, posição e até certo conforto. Porém, a fidelidade a Deus sempre atrai provações, e a deles não demoraria a chegar. O rei Nabucodonosor, embriagado pelo poder e pela vaidade, ergueu uma enorme estátua de ouro e decretou que todos no reino deveriam se prostrar diante dela ao som da música. A ordem era clara: quem se recusasse a adorar a imagem seria lançado numa fornalha ardente. Imagine o peso dessa sentença. A nação inteira tremia diante do rei, e milhares se curvaram ao ídolo por medo da morte. Mas 3 jovens se destacaram da multidão. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que a fidelidade ao Deus dos céus não podia ser negociada. Nenhuma ameaça, nenhum decreto humano, nenhum castigo poderia quebrar a aliança que tinham com o Senhor. A coragem deles nos deixa um ensinamento profundo. Muitas vezes o inimigo tenta nos intimidar para que comprometamos nossa fé. Talvez não seja diante de uma estátua de ouro, mas pode ser na forma de pressões, tentações, ofertas fáceis ou medos que querem nos afastar do Senhor. O mundo grita: curve-se, mas o Espírito Santo nos fortalece para responder: meu coração já pertence a Deus, e só a Ele eu sirvo. Esses 3 jovens não eram diferentes de nós. Tinham medos, tinham dúvidas humanas, mas escolheram obedecer a Deus acima de tudo. E essa escolha mudou a história deles para sempre. Se você também decide permanecer fiel a Deus, mesmo diante das pressões, declare nos comentários: eu não me curvo. Quando a notícia chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor de que aqueles 3 jovens haviam se recusado a se curvar diante da estátua, sua fúria se acendeu. Ele ordenou que os trouxessem à sua presença. Imagine a cena: diante do governante mais poderoso da época, cercados de soldados, olhares acusadores e da ameaça de morte, Sadraque, Mesaque e Abednego foram questionados. O rei deu a eles uma última chance de se ajoelhar e adorar a imagem. Qualquer um, pelo instinto humano, teria pensado em negociar, em ceder apenas um pouco para salvar a vida. Mas aqueles jovens não hesitaram. Eles não precisaram de discursos longos ou de desculpas. Suas palavras ecoaram com firmeza e até hoje desafiam o coração de quem crê. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Mas mesmo que Ele não nos livre, saiba que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste. Essa declaração não era apenas sobre coragem,
mas sobre confiança absoluta. Eles sabiam que Deus tinha poder para salvá-los, mas também estavam dispostos a permanecer fiéis, mesmo se o livramento não viesse. Essa é a essência da fé genuína. Confiar em Deus não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Quantas vezes nós condicionamos nossa confiança? Dizemos: Senhor, eu confiarei se me curar, se me abençoar, se abrir a porta que tanto espero. Mas os 3 jovens nos ensinam a dizer: ainda que não, eu continuarei te adorando. Se essa fé te inspira hoje, escreva nos comentários: ainda que não, eu confio em ti, Senhor. A resposta dos 3 jovens enfureceu ainda mais Nabucodonosor. Sua face se transformou em ira e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Era como se o inimigo quisesse mostrar que não havia saída, que a morte era inevitável. Soldados fortes amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e os levaram até o fogo. O calor era tão intenso que os próprios guardas que se aproximaram da fornalha morreram queimados ao cumprir a ordem. Aos olhos humanos parecia o fim. Todo o povo que assistia provavelmente pensou: estes 3 rapazes foram loucos em não se curvarem. Teria sido mais fácil apenas fingir adorar e salvar a vida. Mas a fé verdadeira não se curva diante da conveniência. A fidelidade a Deus não é um jogo de aparência, é uma entrega total, mesmo quando o preço é alto. E é justamente nesse ponto da história que enxergamos a grande lição. Existem momentos em que Deus não nos livra do fogo antes de entrarmos nele. Há situações em que Ele permite que sejamos lançados dentro da fornalha, porque é lá, no meio das chamas, que a sua glória se revela de forma mais poderosa. Os jovens não estavam sozinhos. Enquanto o fogo rugia, algo extraordinário aconteceu. A presença do próprio Deus se manifestou no meio da fornalha. O impossível se tornou real. Se você crê que Deus está com você mesmo no meio do fogo, declare nos comentários: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Enquanto o povo observava, esperando apenas ver os corpos daqueles jovens serem consumidos pelo fogo, Nabucodonosor levantou-se surpreso. Seus olhos não acreditavam no que estavam vendo. Ele se virou para seus conselheiros e perguntou: não foram 3 homens que nós amarramos e lançamos dentro da fornalha? Eles confirmaram: sim, ó rei, foram 3. Mas então, com voz trêmula de espanto, o rei declarou: eu vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o 4º tem a aparência de um filho dos deuses. Esse é o coração da história. A fornalha, que deveria ser o lugar da derrota, tornou-se o palco do milagre. O fogo não queimou nem mesmo um fio de cabelo daqueles jovens, nem deixou cheiro de fumaça em suas roupas. O único efeito das chamas foi consumir as cordas que os amarravam. Assim é a obra de Deus. Aquilo que o inimigo preparou para a destruição se torna o lugar da libertação. O fogo que deveria matar acabou revelando a presença divina. E o 4º homem no fogo não era outro senão o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, manifestando sua glória antes mesmo de vir em carne ao mundo. Isso nos mostra uma verdade eterna. Deus pode não impedir o fogo, mas Ele sempre estará conosco dentro dele. E quando Ele está presente, nenhum mal pode nos destruir. Se você crê que Jesus está contigo em cada batalha, escreva nos comentários: Jesus está no fogo comigo. Quando os jovens saíram da fornalha, todos que estavam presentes se aproximaram para conferir com os próprios olhos. Os governadores, os conselheiros e até os inimigos que esperavam a morte deles ficaram atônitos. Não havia queimadura, não havia marcas, não havia sequer cheiro de fumaça em suas roupas. O impossível havia acontecido. Nabucodonosor, o mesmo rei que os havia condenado à morte, agora reconhecia algo maior. Ele declarou diante de todos: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. O testemunho daqueles 3 jovens transformou não apenas suas próprias vidas, mas também abalou um império inteiro. Essa cena revela um princípio poderoso. Quando permanecemos fiéis, mesmo em meio às maiores provações, Deus usa nossa vida para mostrar a sua glória a todos que estão ao redor. Muitas vezes, aquilo que você enfrenta não é só sobre você, mas sobre o testemunho que Deus vai gerar através da sua vitória. O fogo não deixou marcas de derrota. Ao contrário,
deixou uma marca de testemunho. Assim acontece conosco. Quando Deus nos livra, Ele não apenas nos tira da prova, mas nos faz sair dela com uma história que glorifica o seu nome e fortalece a fé de outros. Se você deseja que a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus, escreva nos comentários: minha vitória será para a glória de Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas um relato antigo. Ela é um retrato das lutas que enfrentamos em nossa própria vida. Nem sempre a fornalha é feita de fogo literal. Às vezes, ela se apresenta em forma de uma enfermidade que parece não ter cura, de dívidas que sufocam, de um casamento em crise, de uma traição que fere profundamente, ou até mesmo de batalhas silenciosas dentro da mente, ansiedade, medo, solidão e depressão. Todos nós, em algum momento, seremos lançados em fornalhas. E a pergunta nunca é se, mas quando. O apóstolo Pedro nos alertou: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4:12. A prova faz parte da caminhada da fé, mas aqui está a diferença. O mundo enfrenta o fogo sozinho, enquanto nós o enfrentamos acompanhados pelo Filho de Deus. Essa é a esperança que nos sustenta, saber que mesmo quando as chamas parecem aumentar, Jesus está ao nosso lado. Ele não promete nos poupar de todo o sofrimento, mas garante que nunca nos deixará sozinhos. É dentro das provações que aprendemos a confiar mais, a orar mais, a depender menos de nossas forças e mais da presença do Senhor. O fogo, em vez de nos destruir, pode se tornar o lugar onde somos refinados, fortalecidos e libertos das correntes que nos prendiam. Se você está passando por lutas, escreva nos comentários com fé: Jesus está comigo na minha fornalha. Há uma batalha que se trava todos os dias dentro de cada um de nós. A carne sussurra: siga seus desejos, ceda às vontades, viva apenas para hoje. Mas o Espírito sussurra algo diferente: caminhe em fé, persevere na santidade, guarde seus olhos fixos no Senhor. É como estar diante de duas estradas, uma larga e fácil, que parece confortável no início, mas leva à destruição, e outra estreita, exigente, que requer renúncia, disciplina e coragem, mas conduz à vida eterna. Não podemos esquecer que o inimigo conhece nossas fraquezas e tenta nos capturar justamente nelas. Ele usa a carne como porta de entrada, oferecendo prazeres imediatos que escondem correntes pesadas. Mas o Espírito Santo é nosso aliado fiel, sempre pronto a nos fortalecer, sempre disposto a nos lembrar que fomos chamados para algo maior. A cada oração, a cada ato de obediência, a cada passo de fé, o Espírito cresce em nós e a carne perde força. É como apagar as trevas com uma chama que não se apaga, porque vem de Deus. Não somos chamados para viver como escravos de impulsos, mas como filhos libertos pela cruz. Hoje, escolha a estrada estreita. Talvez seja mais difícil, mas é a única que conduz à verdadeira vitória. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a estrada estreita. Declare isso em fé e compartilhe para fortalecer outros que também estão em batalha. A vida de fé não significa ausência de provações. Significa presença constante de Deus em meio a elas. Cada fogo que enfrentamos, cada dor que sentimos, cada dificuldade inesperada é uma oportunidade de crescimento e de testemunho. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam que nossa confiança não deve depender das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Muitas vezes oramos esperando que Ele nos retire imediatamente do problema, mas a verdadeira fé é confiar mesmo quando o livramento não é imediato. É permanecer firme, mesmo que o fogo continue ao redor, sabendo que a presença de Cristo é maior que qualquer chamas. Ele caminha conosco e sua presença nos transforma, nos protege e nos prepara para emergir fortalecidos. Assim como a fornalha não consumiu os 3 jovens, o fogo da vida não pode destruir quem está em Cristo. O inimigo pode cercar, ameaçar e tentar nos esmagar, mas não pode vencer aqueles que têm Jesus ao lado. Cada prova vencida se torna uma história de glória, um testemunho vivo que inspira outros a permanecerem firmes. Lembre-se, Deus pode permitir o fogo, mas Ele nunca permite que sejamos consumidos.
Ele nos molda, purifica e refina para que, no final, carreguemos não marcas de derrota, mas a evidência de seu poder e fidelidade. Se você sente que Deus está com você no fogo da vida, escreva nos comentários: com Cristo eu não temo o fogo. Compartilhe essa declaração para fortalecer outros que estão passando pelo mesmo. Chegamos ao momento de encerrar esta meditação e oração, mas a mensagem permanece viva. A fé verdadeira não depende do que vemos, do que acontece ao nosso redor, ou mesmo do resultado imediato de nossas lutas. Ela se ancora no caráter de Deus, na certeza de que Ele é fiel, justo e amoroso, mesmo quando enfrentamos o fogo. Como os 3 jovens hebreus, somos chamados a uma fé que não se curva diante do medo, que não negocia diante das ameaças, que permanece firme, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus, o Filho de Deus, caminha conosco em cada provação, em cada tormenta, em cada desafio. E é Ele quem nos dá coragem para resistir, força para continuar e esperança para acreditar que a vitória é certa. Portanto, se você sente que está em meio ao seu próprio fogo hoje, seja ele físico, emocional ou espiritual, lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego está contigo. E ao sair da fornalha da vida, você não carregará cicatrizes de derrota, mas o testemunho vivo da fidelidade do Senhor. Que cada batalha enfrentada se transforme em uma história de glória e que sua vida inspire outros a permanecerem firmes na fé, sabendo que a presença de Cristo é suficiente para nos manter intactos e prontos para testemunhar a sua grandeza. Se esta oração tocou seu coração e fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: glória a Deus por sua fidelidade. Compartilhe essa mensagem e inspire outros a confiarem no Senhor, mesmo nas chamas da vida.